Reset. Só consigo relaxar um pouco quando o voo decola. Mas sei que mesmo depois que chegar a Bangkok, vou ficar olhando para trás o tempo todo. Duvido que algum dia eu me livre dessa sensação de estar ameaçada. Saber que Miley está em segurança na escola não é o suficiente para deixar de temer que um dia Jack venha atrás de nós. Cheguei a pensar em trazer Miley comigo, dizendo a Janice que Jack havia oferecido o lugar dele no avião e pedindo a ela que trouxesse minha irmã ao aeroporto. Mas é melhor não envolver Miley. Já vai ser complicado manter a calma sozinho, e ter que cuidar de Miley nesse momento poderia ser demais para mim. Depois de tudo que passei nas últimas horas, não preciso de muito para perder o controle que venho mantendo com muito esforço. Tento me lembrar que terei tempo para me acalmar quando chegar à Tailândia, quando estiver sozinha. Passar pela imigração em Bangkok é terrível, e fico com muito medo de que Jack apareça, mesmo sendo impossível que ele chegasse antes de mim. Ainda assim, observo o rosto do taxista antes de entrar no carro para ter certeza de que Jack não está sentado ao volante. No hotel, sou recebida com entusiasmo pelo Sr. Hu, o gerente que escreveu a carta sobre mim. Quando ele demonstra surpresa ao me ver sozinha, também expresso surpresa por ele não ter recebido o e-mail do Sr. Angel pedindo que cuidasse de mim até a sua chegada. O Sr. Hu diz que será um prazer e demonstra compreensão ao saber que meu marido só poderá vir na quarta por causa dos compromissos profissionais. Sinto a hesitação do gerente. Ele quer saber se o meu marido, o Sr. Jack Angel, era o mesmo Sr. Angel mencionado recentemente em matérias de jornais ingleses sobre o caso Thomasin. Admito, de forma confidencial, que sim, e digo que contamos com a descrição dele. Gostaríamos que ninguém soubesse onde estávamos hospedados. Ele comenta que soube pelo noticiário internacional do dia anterior que o Sr. Thomasin havia sido inocentado. E quando confirmo, ele comenta que o Sr. Angel devia estar arrasado. Eu digo que sim, o Sr. Angel está bastante abalado. Em especial, porque nunca havia perdido um caso antes. Enquanto faz o meu check-in, o Sr. Hu quer saber como eu estou. Uma alusão delicada ao meu estado mental. E se fiz uma boa viagem. Falo que tive dificuldades para dormir, e o gerente diz que o Sr. Angel é um cliente fiel, e por isso, irá nos oferecer uma das suas suítes. Sinto vontade de beijá-lo, aliviada por não precisar voltar para o quarto onde descobri que havia me casado com um monstro. O Sr. Hu insiste em me acompanhar ao novo quarto. Me ocorre que ele pode estar se perguntando por que sempre ficamos em um dos quartos menores do hotel, considerando que Jack é um advogado tão renomado. Por isso, faço questão de mencionar que meu marido gosta de mantê-lo anonimado durante as férias, em vez de chamar a atenção com despesas altas. Não usei exatamente essas palavras, mas ele compreendeu. Quando o Sr. Hu vai embora, ligo a televisão e procuro pelo Sky News. Mesmo na Ásia, o veredito do caso Thomasin é notícia de destaque. Quando mostram Anthony Thomasin conversando com os repórteres ao sair do tribunal no dia anterior, Jack aparece ao fundo, cercado por jornalistas. Incapaz de continuar vendo, desligo a televisão. Estou louca para tomar um banho, mas preciso fazer duas ligações, uma para Janice e outra para Jack, avisando que cheguei bem. Por sorte, sei os dois números de cor. Eu decorei o de Jack quando o conheci e o de Janice porque é o mais importante do mundo. Olho para o relógio. São 3 da tarde, no horário local, o que significa que são 9 da manhã na Inglaterra. Como esposa de Jack Angel, respeito as prioridades e ligo primeiro para ele. Sinto um pânico momentâneo ao pensar que ele pode ter trocado o número de telefone em algum momento e fico aliviada quando a ligação cai na caixa postal. Respiro fundo para me recompor e deixo uma mensagem típica de uma esposa carinhosa, como se a minha vida com ele ainda fosse um sonho. Oi, querido, sou eu. Você disse que talvez não fosse atender o telefone, mas não perdi a esperança. Como pode ver, já estou com saudades. Mas talvez você ainda esteja dormindo. De qualquer jeito, cheguei bem, e adivinha só, o Sr. Hu se sentiu tão mal por eu estar sozinha que ofereceu um quarto melhor para a gente. Ainda assim, eu sei que vou odiar ficar aqui sem você. Espero que a imprensa não esteja enchendo a sua paciência e que consiga organizar os seus documentos. Não trabalhe muito. E se tiver um tempinho, me ligue, por favor. Estou no quarto 107. Caso contrário, tento outra vez mais tarde. Te amo. Tchau. Desliguei, então liguei para o celular de Janice. A essa hora, numa manhã de sábado, ela e Miley devem estar tomando café da manhã e provavelmente estão a caminho dos sábados para a aula de equitação. Como Janice não atende de imediato, meu coração dispara de medo, pensando na possibilidade de Jack ter conseguido ir atrás de Miley. Mas Janice não demora a atender. E quando conversamos, lembro-me de mencionar que Esther e os filhos vão visitar Miley no dia seguinte. Converso com Miley, em seguida, e me sinto melhor por saber que ela está em segurança. Pelo menos por enquanto. Entro no banheiro. O chuveiro fica no canto, escondido atrás de portas opacas, o que significa que não posso usá-lo. Sempre existe uma pequena possibilidade de Jack estar à minha espera quando eu acabar. Olho para a banheira e percebo que dela consigo ver a sala de estar e a entrada se deixar a porta do banheiro aberta. Mais confiante, encho a banheira, tiro a roupa e hesitante entro na água quente. Quando afundo até os ombros, sinto dissolver a tensão que tomou conta de mim desde que Jack entrou em casa às 3 da tarde ontem. Então começo a chorar, com soluços violentos que fazem o meu corpo tremer. Quando me recomponho, a água está tão fria que tremo sem parar. Saio do banheiro, me enrolo no roupão branco do hotel e vou para o quarto. Estou faminta, por isso, pego o cardápio de serviço de quarto. Sei que vou precisar sair em algum momento se quiser fingir que está tudo bem, mas prefiro ficar aqui por enquanto. Peço um sanduíche, mas morro de medo de abrir a porta, mesmo sabendo que passei a corrente. Assim, peço para deixarem a bandeja do lado de fora do quarto, o que é muito melhor, pois ainda existe a possibilidade de Jack estar espreitando no corredor, aguardando para me empurrar para dentro do quarto quando eu abrir a porta. Sinto-me vitoriosa ao reunir coragem para abrir a porta o suficiente para pegar a bandeja, e lamento não ter pedido uma garrafa de vinho para comemorar. Penso que vou ter tempo de sobra para festejar mais tarde, quando tudo estiver acabado, daqui a 5 dias. Se os meus cálculos estiverem certos, se estão ou não, isso é algo que não tenho como saber por enquanto. Quando termino de comer, desfaço a mala e olho para o relógio. São apenas 5:30, e como ninguém esperaria que eu descesse para jantar sozinha na minha primeira noite no hotel, acho justificável não sair do quarto. Subitamente exausta, deito na cama, sem acreditar que vou conseguir dormir. Mas durmo, e quando volto a abrir os olhos, e encontro o quarto imerso na escuridão, pulo da cama, o coração batendo a mil, para acender todas as luzes. Sei que não vou conseguir dormir novamente, pois temo abrir os olhos e encontrar Jack em cima de mim. Por isso, decido passar uma noite longa acordada, acompanhada pelos meus pensamentos. De manhã, troco de roupa, pego o telefone e ligo para Jack. Oi, querido. Eu não esperava que fosse atender, porque são 2 da manhã na Inglaterra, e você deve estar dormindo. Mas pensei em deixar uma mensagem para você escutar quando acordar. Queria ter ligado antes de dormir ontem à noite, mas deitei na cama às 6 e só acordei 10 minutos atrás. Ah, como eu estava cansada. Vou descer para tomar café daqui a pouquinho, mas não faço a menor ideia de como passar o dia. Talvez eu dê um passeio, mas é provável que eu fique pela piscina. Pode me ligar quando acordar? Se eu não estiver no quarto, pode deixar um recado na recepção. Estou me sentindo muito distante de você. O que é verdade, é claro. Bom, te amo e estou com saudade. Não esqueça de ligar. Desço para o café da manhã. É o turno do Sr. Hu. Ele pergunta se eu dormi bem e digo que sim. Ele sugere que eu tome café na varanda. Então atravesso o hall, lembrando as vezes em que Jack me conduzia por ali até o salão de jantar, agarrando meu braço com força enquanto sussurrava ameaças no meu ouvido. Do lado de fora, pego frutas e panquecas e encontro uma mesa no canto, me perguntando se alguém no mundo teria sido tão enganado por um homem quanto eu. Parece estranho nunca poder contar a ninguém o que eu passei. Nunca poder falar do monstro com quem eu me casei. Não se tudo correr como o planejado. Como devagar, depois preciso matar o tempo.
Enquanto tomo café da manhã, percebo que se eu esticar o pescoço, consigo ver a varanda do quarto no 6º andar, onde passei tantas horas solitárias. Passo mais de 1 hora sentada na mesa do hotel, lamentando não ter trazido um livro. Ficar ali sozinha sem nada para me distrair pode parecer suspeito. Afinal, não deve haver muita gente que sai de férias sem nenhum livro, com exceção de quem viaja às peças. Eu me lembro de que Jack e eu passamos por um sebo a caminho de uma das sessões de foto que nós dois nos divertimos em Bangkok. Então saio à procura dele. Eu o encontro com facilidade. É o tipo de lugar que eu adoro, mas acho que eu estou chamando a atenção demais, me demorando tanto. Por isso, compro 2 livros e volto para o hotel. Maravilhada por me sentir relativamente segura num lugar onde vivi tantos horrores. No quarto, coloco um biquíni e desço para a piscina, com um livro e uma toalha. Depois de um mergulho, saio da piscina e percebo 2 homens olhando em minha direção. Eu me preparo para dizer, caso decida se aproximar para falar comigo, que meu marido vai chegar daqui a 2 dias. Fico na piscina lendo e nadando até as 3 da tarde, então subo para o quarto e deixo uma mensagem chateada no celular de Jack. Jack, sou eu. Eu esperava que a essas alturas você já tivesse me ligado, mas você ainda deve estar dormindo. Acho que isso é bom. Eu estava com medo de que você continuasse trabalhando o dia inteiro. Passei a manhã na piscina e agora vou dar uma caminhada. Ligo para você quando eu voltar, te amo. Espero no quarto por cerca de 1 hora. Depois desço para o hall e com um aceno rápido para o Sr. Hu, que parece trabalhar o dia inteiro, saio pela porta principal. Caminho um pouco, depois entro em uma feira e passo um tempo comprando echarpes de seda para Janice e Miley. Compro cartões postais, procuro um bar, peço um drink sem álcool, leio meu livro e escrevo nos cartões e reflito sobre o que ocupar o meu tempo nos próximos dias. Volto para o hotel e o Sr. Hu vem até mim querendo saber se estou me divertindo. Confesso que ando um pouco perdida sem Jack e pergunto se não teria alguma excursão no dia seguinte. Ele fala que alguns hóspedes do hotel vão sair numa viagem de 2 dias por templos antigos e pergunta se eu teria interesse em acompanhá-los. É a solução perfeita, mas preciso não parecer muito animada. Por isso, paro e reflito por um instante, antes de perguntar quando exatamente estaríamos de volta. Ressaltando que Jack deve chegar na quarta. Ele garante que eu estarei de volta no hotel na noite de terça. E depois de demonstrar hesitação, pareço ter sido convencida. Explico que, como preciso acordar tão cedo na manhã seguinte, provavelmente vou pedir meu jantar no quarto. O Sr. Hu acha uma boa ideia. Subo para o quarto e ligo para Jack mais uma vez. Oi, querido. Como ainda não recebi notícias suas, imaginei que talvez você tenha ido almoçar na casa de Esther. Ela disse que convidaria você um dia desses. Avisei a ela que você talvez estivesse muito ocupado, mas que quem sabe não tenha precisado de uma folga. De qualquer jeito, só queria dizer que decidi fazer uma excursão de 2 dias para visitar alguns templos e viajo amanhã de manhã. Foi o Sr. Hu quem sugeriu. E assim, eu vou ocupar o meu tempo até você chegar. Odeio não poder falar com você até a noite de terça. Tarde de terça para você. Eu definitivamente vou comprar um celular quando a gente voltar para a Inglaterra. Ligo para você assim que voltar para o hotel e espero encontrá-lo em casa antes que saia para o aeroporto. Pensei em recebê-lo quando desembarcar. Sei que você disse que não tem necessidade, que pode vir sozinho para o hotel, mas quem sabe você tenha mudado de ideia depois de ter ficado longe de mim por 4 dias. Não vejo a hora de ver você. Fique sabendo que eu nunca mais vou viajar sozinha, não importa o quanto você esteja ocupado com o trabalho. Bom, é melhor eu ir agora e arrumar as coisas para minha viagem. Não esqueça que eu te amo muito. A gente se fala na terça. Não trabalhe demais, ok? Na manhã seguinte, parto com a excursão e fico próxima de um adorável casal de meia idade, que ao saber que estou sozinha esperando a chegada do meu marido, me dá toda a atenção. Converso com ele sobre Jack e sobre o trabalho maravilhoso que ele faz em prol de mulheres vítimas de agressão. Falo com tanta convicção que quase acredito nas minhas palavras. Eles já leram a respeito nos jornais e acabo admitindo que meu marido é Jack Angel. Felizmente, são discretos o bastante para não mencionar o caso Thomasin, embora eu perceba o quanto querem falar a respeito. Em vez disso, falo de Miley, de como estamos ansiosos para que ela venha morar com a gente e do quanto sou grata por ter um marido compreensivo. Falo da nossa casa, do quarto amarelo de Miley e da festa que fizemos para comemorar os 18 anos dela, poucas semanas atrás. Quando voltamos ao hotel terça-noite, mais tarde que o esperado, já somos bons amigos e quando nos separamos para voltar aos nossos quartos, aceito o gentil convite de jantar com eles quando Jack chegar. No quarto, olho para o relógio. São quase 11 horas da noite, 5 da tarde na Inglaterra. É plausível que Jack já tenha saído para o aeroporto. Por isso, ligo para o celular e cai na caixa postal. Desta vez, faço questão de parecer angustiada. Jack, sou eu. Acabei de voltar da viagem aos templos, mais tarde do que o previsto, e não acredito que você ainda não esteja atendendo o telefone. Espero que isso não signifique que você ainda está trabalhando, porque já está quase na hora de ir para o aeroporto, a não ser que já esteja a caminho. Você pode me ligar assim que ouvir essa mensagem, só para eu saber se está tudo certo para o voo de hoje à noite? Sei que você queria ficar incomunicável, mas eu esperava falar com você pelo menos uma vez antes da sua viagem. Achei que você deixaria uma mensagem no meu telefone do hotel. Não quero que pense que estou reclamando, mas estou começando a ficar preocupada com o seu silêncio. Espero que isso não signifique que você só venha na quinta. Por favor, me ligue assim que ouvir essa mensagem. Não se preocupe se achar que vou estar dormindo. Vou ficar acordada. Espero cerca de 1 hora. Tento ligar para Jack outra vez, e quando cair na caixa postal, deixo mais uma mensagem dizendo: sou eu de novo, por favor, me liga. Meia hora depois, simplesmente dou um suspiro de frustração antes de ligar. Pego minha bolsa, tiro o cartão de Jack e ligo para o escritório. Uma recepcionista atende, e sem dizer o meu nome, peço que passe a ligação para a Adams. Oi, Adams, é a Grace. Grace, como vai? Como está a viagem na Tailândia? Estou bem, e a Tailândia está linda como sempre. Imaginei que você ainda estivesse no escritório. Não estou atrapalhando, estou? Não, de forma alguma. Eu estava numa reunião com um cliente, mas ele acabou de sair, graças a Deus. É um daqueles casos que eu não tenho a menor vontade de pegar, mas a esposa está determinada a levá-lo à falência. Por isso eu fiquei com pena dele. Não que eu esteja deixando as minhas emoções interferirem, claro, acrescenta ele rindo. Isso certamente não seria bom para os negócios, concordo. De qualquer jeito, não vou ocupar muito do seu tempo. Eu só queria saber se você viu Jack no final de semana, ou falou com ele. Eu não tenho conseguido entrar em contato e estou começando a ficar um pouco preocupada. Ele até chegou a dizer que não atenderia o telefone por causa da imprensa, mas pensei que fosse retornar as minhas ligações. Por acaso você falou com ele? Há um silêncio. Você está dizendo que Jack ainda está na Inglaterra? Sim, pelo menos até hoje à noite. Ele vai pegar o voo noturno, lembra? Bom, assim espero. Ele mencionou que talvez não conseguisse vir antes de quinta, mas achei que não estivesse falando sério. O problema é que eu não consigo falar com ele. Grace, eu não fazia a menor ideia de que Jack ainda estivesse aqui. Achei que ele estava na Tailândia com você. Pensei que tivesse viajado na sexta-noite, depois do encerramento do caso. Não, ele quis que eu viajasse antes. Disse que organizaria os documentos, porque não queria ter que mexer nisso quando voltasse. Bom, eu entendo, acho. Não tem nada pior do que voltar de férias e encontrar trabalho acumulado. E é sempre pior quando se trata de um caso que você perdeu. Imagino que ele esteja bastante chateado. Pode-se dizer que sim, admito. Para falar a verdade, nunca vi Jack tão desanimado. Queria ter ficado com ele, mas Jack disse que preferia ficar sozinho, que eu ia distraí-lo, que a gente ia acabar perdendo a viagem. Por isso viajei sozinha. Só entre nós. Eu nunca entendi porque ele aceitou o caso para começo de conversa. Talvez ele tenha deixado as emoções interferirem, opino. Mas Adam, eu achava que você soubesse que ele tinha ficado na Inglaterra. Você não ofereceu carona para levá-lo ao aeroporto hoje? Quando? Bom, na sexta, eu acho. Quando ele disse a você que não ia viajar. Sinto muito, Grace, mas não falo com Jack desde sexta de manhã, quando ele foi para o tribunal. Deixei uma mensagem na caixa postal, me solidarizando com a derrota no caso.
Você está dizendo que não fala com ele desde que viajou? Isso. No começo eu não fiquei preocupada, porque Jack avisou que não ia atender o telefone. Além disso, passei os 2 últimos dias numa excursão. Mas esperava que ele tivesse deixado algum recado no telefone do hotel para confirmar a viagem de hoje. Talvez ele já tenha saído para o aeroporto. E você sabe como o trânsito é intenso na hora do rush. Mas a ligação só cai na caixa postal. Eu sei que ele não vai atender se estiver dirigindo, mas estou muito preocupada. Talvez ele tenha esquecido de ligar o aparelho já que havia desligado na sexta. Talvez. Adas, olha só, não vou ocupar mais o seu tempo. Tenho certeza de que está tudo bem. Quer que eu ligue para alguma pessoa e veja se falaram com Jack no final de semana? Isso deixaria você mais tranquila? Minha voz é tomada por um alívio. Sim, com certeza. Você pode tentar falar com Esther. Quando ela me levou ao aeroporto, disse que convidaria Jack para visitá-los no final de semana. Pode deixar. Obrigada, Adas. Como estão Diane e as crianças? Está todo mundo bem. Vou só fazer essas ligações e retorno para você. Pode me dar o número do seu hotel? Leio o número que está no bloco de anotações do hotel, sob a mesinha de cabeceira, e me sento na cama para esperar. Tento ler, mas tenho dificuldades para me concentrar. Meia hora depois, Ada me liga e diz que não encontrou ninguém que tenha falado com Jack no final de semana. Embora muitas pessoas o tenham visto no escritório antes de sair para o tribunal. Eu também tentei ligar para ele várias vezes, mas sempre cai na caixa postal. O que também aconteceu com Esther quando ela tentou ligar. Mas isso não quer dizer nada. Como eu falei, talvez ele tenha se esquecido de ligar o aparelho. Não acho que Jack faria isso. Especialmente porque ele sabe que eu ia tentar entrar em contato. Eu pensei em outra coisa. Porque ele disse que você se ofereceu para levá-lo ao aeroporto, se isso não é verdade. Talvez ele tenha pensado em pedir, mas mudou de ideia. Olha só, não se preocupe. Tenho certeza de que está tudo bem. Tenho certeza de que ele vai estar no voo de hoje à noite. Você acha que se eu ligar para a Britney, daqui umas 2 horas eles podem dizer se Jack fez check-in ou não? Não, a não ser que seja uma emergência. Por questão de privacidade. Então, acho que vou ter que esperar até amanhã de manhã, suspiro. Bom, quando encontrar Jack, não se esqueça de ligar com ele por deixar você preocupada. E peça a ele para mandar uma mensagem avisando que chegou. Pode me mandar o número do seu celular? Ele me passa e eu anoto. Obrigada, Adas. Mais uma vez, tenho dificuldades para dormir. De manhã cedo, bem vestida e com uma linda maquiagem, desço para o saguão. O Sr. Hope está novamente na recepção. Ele adivinha que estou ali para receber o meu marido. E diz que talvez eu precise esperar um bom tempo, porque a fila na imigração é grande, além do trajeto de táxi do aeroporto até o hotel. Ele sugere que eu tome café da manhã, mas explico que prefiro aguardar Jack, que certamente vai estar faminto quando chegar. Encontro um lugar para me sentar não muito longe da entrada principal e me acomodo para esperar. Conforme o tempo passa, olho ansiosamente para o relógio. Ao ficar evidente que há algo de errado, vou até o Sr. Hope e pergunto se ele consegue descobrir se o voo vindo de Londres chegou no horário previsto. Ele verifica o computador. Quando diz que o voo está atrasado e deve aterrissar a qualquer momento, não consigo acreditar na minha sorte, porque não vou ter que fingir o meu pânico por cerca de 2 horas. O Sr. Hope sorri ao ver o alívio no meu rosto e admito que estava ficando preocupado com o atraso de Jack. Volto a esperar e o Sr. Hope me traz um bule de chá para ajudar a passar o tempo. Como se passaram 2 horas e Jack não aparece, é o momento de começar a ficar inquieta. Peço para usar o telefone da recepção. E ao discar o número dele, digo ao Sr. Hope que, embora meu marido tenha avisado que talvez não consiga pegar o voo de quinta, fico preocupada porque ele não tenha ligado para avisar. Quando cai na caixa postal, minha voz está tremendo de decepção e frustração. Jack, onde você está? Eu sei que o voo atrasou, mas já devia ter chegado. Espero que isso não signifique que você só vai chegar amanhã. Se for o caso, podia ter me avisado. Tem ideia de quanto eu estou preocupada sem ter notícias suas há 4 dias? Mesmo que não quisesse atender o telefone, podia ter me ligado, já que deve ter recebido todos os meus recados. Por favor, entre em contato, Jack. É terrível ficar aqui sem saber o que está acontecendo. Estão cuidando bem de mim aqui, acrescento rapidamente, ciente de que o Sr. Hu está ouvindo. Mas eu queria você. Por favor, me ligue e diga o que está acontecendo. Estou no saguão agora, mas vou para o quarto. Ou deixe um recado com o Sr. Hu na recepção. Te amo. Desligo o telefone e vejo o Sr. Hu me olhando com compaixão. Ele sugere que eu tome o café da manhã, e quando digo que não estou com fome, ele promete me chamar caso Jack ligue. Assim, permito que ele me convença a comer algo. A caminho da varanda, esbarro com Margaret e Richard, o casal que conheci na excursão pelos templos, e ofereço a eles um olhar frustrado enquanto explico que Jack não chegou. Eles falam para eu não me preocupar, ressaltando que Jack havia avisado que poderia chegar atrasado, e insiste para que eu passe o dia com eles. Digo que prefiro esperar no hotel pelas próximas horas, caso ele ligue ou apareça de repente, mas que me juntarei a eles à tarde se isso não acontecer. Volto para o quarto e ligo para Adam. Fico aliviada por ele não atender, achando melhor deixar uma mensagem para avisar que Jack não estava no voo. Mais tarde, desço para encontrar Margaret e Richard, e aparento estar tensa por ainda não ter recebido notícias, especialmente quando digo que tentei ligar inúmeras vezes para o celular deles sem sucesso. Eles são pessoas muito boas, e fico feliz por tê-lo por perto para me distrair. Ao lado deles, faço ligações infrutíferas para o celular de Jack, implorando para que ele retorne as chamadas. À noite, meus novos amigos se recusam a me deixar sozinha e deprimida. Jantamos juntos e eles ficam empolgados, falando que não vê a hora de conhecer Jack na manhã seguinte. Volto para o meu quarto por volta de meia-noite e encontro uma mensagem de Ada, pedindo desculpa por não ter atendido a ligação e perguntando se eu gostaria que ele fosse à minha casa para ver se Jack ainda estava por lá. Retornei a ligação e pedi a ele que eu fizesse, se não fosse nenhum incômodo, mas concluímos que se Jack fosse pegar o voo noturno naquela noite, ele já deveria estar a caminho do aeroporto. Digo a Ada que ele não precisa fazer nada, que eu vou entrar em contato assim que Jack chegar. E brincamos mais uma vez sobre a bronca que ele vai levar por nos deixar preocupados. Na manhã seguinte, Margaret e Richard me faz companhia enquanto espero Jack chegar no aeroporto, e eles testemunham a minha angústia quando ele não aparece. Por sugestão da Margaret, entre em contato com a companhia aérea para tentar descobrir se Jack embarcou no voo. Mas eles não podem ajudar. Por isso, ligo para a embaixada britânica, explico a situação e talvez por reconhecerem o nome dele, prontificam-se a ajudar. Quando retorno à ligação e confirmo que Jack não está no voo, começo a chorar. Eu me recomponho por tempo suficiente para explicar que Jack também não parece estar em casa. Solidários, dizem que não há muito o que fazer no momento. Eles sugerem que procure amigos e conhecidos na Inglaterra para descobrir onde ele está. Agradeço e desligo. Com Margaret ao meu lado, ligo para Ada. A voz tremendo de ansiedade, aviso o que aconteceu. Ele logo se oferece para ir à minha casa e telefona meia hora depois para dizer que está parado nos portões. Mas a casa parece estar fechada e ninguém atende a campainha. Preocupada, cogita a possibilidade de Jack ter sofrido um acidente a caminho do aeroporto. Embora tente me tranquilizar, Ada diz que vai verificar. Falo que a embaixada britânica sugeriu que eu tentasse descobrir se alguém havia falado com Jack desde a minha viagem e Ada se prontifica a fazer algumas ligações. Enquanto espero o contato de Ada, Diane me liga para me tranquilizar e dizer que ele está fazendo tudo o que é possível para encontrar Jack. Conversamos por um tempo e depois que desligo, Margaret começa a fazer algumas perguntas. Percebo que ela e Richard desconfiam que Jack talvez tenha outra pessoa, alguém com quem ele possa ter fugido. Horrorizada, digo que isso nunca passou pela minha cabeça, pois nunca houve nada no comportamento dele que sugerisse essa possibilidade, mas que eu teria que levar isso em consideração. O telefone toca novamente. Grace? Oi, Ada. Minha voz está hesitante, como se temesse o que ele estava prestes a dizer. Conseguiu descobrir alguma coisa? Jack não deu entrada em nenhum dos hospitais para os quais liguei, o que é uma boa notícia. É verdade, concordo suspirando de alívio. Por outro lado, liguei para um monte de gente e ninguém falou com ele, pelo menos não nos últimos dias. Acho que a gente voltou a estaca zero, infelizmente. Olho para Margaret, que assente com a cabeça me encorajando. Preciso perguntar uma coisa para você, Adam. Pode falar.
É possível que Jack esteja tendo um caso? Talvez com alguém do escritório? Minhas palavras saem apressadas. Um caso? Jack? Adam parece chocado. Não, é claro que não. Ele nunca faria algo assim. Ele mal olhava para outras mulheres antes de conhecer você. E com certeza não fez isso desde então. Você devia saber disso, Grace. Margaret capta a mensagem e aperta minha mão. Eu sei, falo depois do comentário, mas não consigo pensar em outro motivo para ele desaparecer de repente. Você consegue pensar em outros amigos dele? Pessoas que talvez eu não conheça? Acho que não. Espere um pouco. E quanto a Molly e Giles? Você sabe, o casal que estava na festa de Miley. Talvez você pudesse entrar em contato com eles, mas eu não tenho telefone. Deixe comigo, qual é o sobrenome deles? Kilgore Haves, acho. Vou ligar para eles e já te retorno, promete ele. Adam liga meia hora depois, e quando diz que os dois também não falaram com Jack, fico agitada. Ninguém parece saber o que fazer. O consenso geral entre Margaret e Richard, Adam e Diane, é que ainda é muito cedo para prestar queixa de desaparecimento. Por isso, sugere que devo tentar dormir um pouco e esperar por Jack na manhã seguinte. Mas ele não aparece. O dia passa como um borrão. E o Sr. Hu, Margaret, Richard e Adam se prontificam a tomar uma atitude. Peço para ir para casa, mas eles me convencem a ficar mais um dia, para o caso de Jack aparecer, e obedeço. No início da tarde, 8 da manhã na Inglaterra, Adam liga para dizer que conversou com a polícia local e que com a minha permissão, eles estariam dispostos a invadir a casa para tentar encontrar algo que indicasse o paradeiro de Jack. A polícia liga e pede que eu relate a última vez que eu vi. Digo que foi quando Esther passou para me levar ao aeroporto, quando ele acenou para mim da janela do escritório. Explico que Jack não pôde me levar porque havia bebido uísque demais quando chegou do trabalho. Acrescento que não queria ter viajado sozinha para a Tailândia, mesmo que ele tivesse me alertado que isso poderia acontecer quando o julgamento do caso Thomasin começou a dar sinais de que se estenderia. Eles dizem que vão entrar em contato comigo quando puderem e fico no quarto aguardando a ligação, com Margaret ao meu lado segurando a minha mão. Sei que a notícia que estou esperando vai demorar, por isso aviso a ela que gostaria de tentar dormir e me deito na cama. Consigo dormir até o momento pelo qual eu esperava, desde a minha chegada à Tailândia finalmente chega. Primeiro, ouço uma batida à porta, e como não me mexo, Margaret vai atendê-la. Ouço uma voz masculina e Margaret se aproxima da cama. Ela coloca a mão no meu ombro e me acorda com cuidado, avisando que tem alguém querendo me ver. Quando me sento, eu a vejo sair do quarto e tenho vontade de chamá-la de volta, de pedir que não me deixe, mas ele já está vindo na minha direção, então é tarde demais. Meu coração bate tão rápido e minha respiração está tão entrecortada que não ouso encará-lo até conseguir me recompor. Com os olhos fixos no chão, vejo logo seus sapatos. São feitos de couro de qualidade, como eu esperava. Ele diz o meu nome, e conforme ergo a cabeça, vejo seu paletó escuro, apropriado para a ocasião. Feito de tecido leve por causa do clima, eu observo o rosto dele. É simpático, mas solene, exatamente como deveria ser. Senhora Angel, chama ele outra vez. Sim, há uma pontada de aflição na minha voz. Meu nome é Alastair. Eu trabalho na embaixada britânica. Ele se vira e vejo uma mulher jovem parada atrás dele. Essa é Viviane. Podemos conversar? Eu me levanto rapidamente. A conversa tem a ver com Jack? Vocês conseguiram encontrá-lo? Sim, ou melhor, a polícia da Inglaterra o encontrou. O alívio toma conta de mim. Graças a Deus, onde ele está? Por que ele não atendeu as minhas ligações? Ele está vindo pra cá? Talvez seja melhor nos sentarmos, sugerem a jovem. Claro, digo, conduzindo-os à sala de estar. Sento no sofá e eles ocupam as poltronas. Onde Jack está, pergunto. Quero dizer, está vindo pra cá? O Sr. Alastair pigarreia. Lamento muito ter que lhe dar essa notícia, Sra. Angel. Mas infelizmente, o Sr. Angel foi encontrado morto. Olho fixamente para ele, arregalando os olhos com um choque. Eu me sinto completamente confusa. Não estou entendendo, gaguejo. Ele se ajeita na poltrona incomodado. Infelizmente, o seu marido foi encontrado morto, Sra. Angel. Balanço a cabeça vigorosamente. Não, não pode ser. Ele estava vindo me encontrar. Foi o que ele disse. Onde ele está? Minha voz falha com a emoção. Eu quero saber onde ele está. Por que Jack não está aqui? Sra. Angel, eu sei que isso é muito difícil para a senhora, mas precisamos fazer algumas perguntas, diz a jovem. Quer que chamemos alguém? Sua amiga, talvez? Sim, concordo. Poderia chamar Margaret, por favor? O Sr. Alastair vai até a porta. Ouço sussurros e Margaret entra. Percebo a perplexidade em seu olhar e começo a tremer descontroladamente. Eles disseram que Jack morreu, aviso. Mas não pode ser. Não pode. Está tudo bem, murmura ela, sentando-se ao meu lado e me dando um abraço. Está tudo bem. Talvez possamos pedir um pouco de chá, sugere a jovem levantando-se. Ela vai até o telefone e conversa com alguém da recepção. Ele sofreu um acidente de carro? Pergunta Margaret, parecendo aturdida. Foi isso que aconteceu? Jack sofreu um acidente de carro a caminho do aeroporto? Por isso que ele não está aqui? Eu não sei, responde ela em voz baixa. Deve ter sido, continuou, assentindo com a cabeça com convicção. Ele devia estar correndo para não perder o voo. Deve ter saído de casa atrasado, começou a correr e bateu. Foi isso que aconteceu, não foi? Margaret olha de solaio para o Sr. Alastair. Não sei lhe dizer, infelizmente. Eu começo a bater os dentes. Estou com frio. Ela se levanta rapidamente, feliz em ter algo para se ocupar. Quer um suéter? Você tem algum no guarda-roupa? Sim, acho que sim. Não um suéter, um cardigan, talvez. Um roupão. Pode me trazer o roupão? Sim, é claro. Margaret vai ao banheiro, encontra o roupão, volta e o coloca sobre os meus ombros. Obrigada, murmuro agradecida. Não sei se é melhor? Pergunta ela. Sim, mas Jack não pode estar morto, deve ser um engano. Tem que ser. Uma batida à porta interrompe. A jovem abre e o Sr. Hu entra no quarto, seguindo por uma garota que empurra o carrinho com chá. Se eu puder ajudar de alguma forma, por favor me avisem, oferece o Sr. Hu em voz baixa. Sinto seu olhar em mim quando ele sai do quarto, mas mantenho a cabeça baixada. A jovem se ocupa do chá e pergunta se eu quero açúcar. Não, obrigada. Ela coloca um pires e uma xícara diante de mim. Pego a xícara, mas estou tremendo tanto que derramo um pouco de chá que cai na minha mão e me queima. Coloca a xícara no pires. Me desculpem. Falo com os olhos cheios de lágrimas. Me desculpem. Está tudo bem, diz Margaret, pegando um guardanapo de papel e secando a minha mão. Faço um esforço para me recompor. Me desculpe, mas eu não guardei o seu nome policial. É Alastair. Sr. Alastair, o senhor está dizendo que meu marido morreu? Olho para ele em busca de confirmação. Sim, receio que sim. O senhor poderia, por favor, me dizer como ele morreu? Quero dizer, foi rápido? Tinha mais alguém envolvido no acidente? Onde aconteceu? Eu preciso saber. Eu preciso saber o que aconteceu. Não foi um acidente de carro, Sra. Angel. Não foi, gaguejo. Como ele morreu? O Sr. Alastair parece desconfortável. Temo que não exista um jeito fácil de dizer isso, Sra. Angel, mas parece que seu marido tirou a própria vida. Começo a chorar copiosamente. Passado. Depois de concluir que podia me safar dessa história, passei o restante da noite planejando os detalhes, pensando em maneiras de fazer com que Jack estivesse exatamente onde eu queria no momento oportuno. Como meu plano dependia da derrota dele no julgamento no caso Thomasin, analisei bem o comportamento de Jack e planejei outras opções se necessário. Pensei com muito cuidado no que faria se ele vencesse, e no fim, decidi que o drogaria de qualquer forma. Quando ele estivesse inconsciente, eu ligaria para a polícia. Se eu mostrasse o quarto no porão e o quarto onde ele me mantinha prisioneira, talvez acreditassem em mim. Se eu não conseguisse drogá-lo antes de ir para o aeroporto, tentaria fazê-lo tomar os comprimidos no avião e pediria ajuda quando chegássemos à Tailândia. Nenhuma das soluções era brilhante, mas eu não tinha alternativa, a não ser que Jack perdesse. E mesmo se isso acontecesse, não havia garantias que ele traria um copo de uísque para se lamentar no quarto. No dia seguinte, no dia do veredito, passei a manhã esmagando os comprimidos até que se tornasse um pó fino, escondendo-os num bolo de papel higiênico amassado que enfiei dentro da manga da blusa como se fosse um lenço.
Quando ouvi o ruído dos portões se abrindo e os pneus atravessando o cascalho, enquanto Jack se aproximava da porta no meio da tarde, comecei a temer que o meu coração fosse explodir. O momento finalmente havia chegado. Eu precisava agir, independente se ele tivesse ganhado ou perdido. Jack entrou no hall, fechou a porta e baixou as persianas. Eu o ouvi abrir a porta do closet, atravessar o hall até a cozinha, seguindo pelo barulho familiar das portas do freezer sendo abertas e fechadas. O tinido dos cubos de gelo batendo num copo prendia a respiração, e depois em outro. Ouvi passos pesados enquanto ele subia a escada, deixando claro que eu precisava saber. Comecei a esfregar o meu olho esquerdo com força, para que ele estivesse vermelho e inflamado quando Jack abrisse a porta. E então perguntei como foi. Ele estendeu um copo para mim. Perdemos. Perderam? Falei pegando o copo. Sem se incomodar em responder, Jack levou o copo aos lábios, e temendo que bebesse tudo antes que eu tivesse a oportunidade de drogá-lo, me levantei rapidamente da cama. Eu estou com alguma coisa no olho desde hoje de manhã, expliquei, piscando rapidamente. Pode dar uma olhada? O quê? Você pode ver o que tem no meu olho? Acho que deve ter um inseto nele ou algo assim. Enquanto Jack examinava meu olho semi-aberto, passei o papel com pó escondido na manga da camisa para a palma da mão. O que aconteceu? Perguntei, desembolando o papel da manga da melhor maneira possível com os dedos de uma mão. Lena Anderson acabou comigo, respondeu ele amargurado. Você pode abrir um pouco mais o olho? Com um movimento sutil, larguei o copo e deixei o pó cair dentro dele. Não consigo. Ele está incomodando muito, falei, misturando o líquido com o dedo. Você pode tentar? Eu seguro seu copo para você. Com um suspiro de irritação, Jack me passou o seu copo e abriu o meu olho com as duas mãos. Não estou vendo nada. Se tivesse um espelho aqui, eu mesmo encontraria, resmunguei. Não importa, provavelmente vai melhorar sozinho. Jack estendeu a mão para pegar o copo e entreguei o meu a ele. Vamos brindar aqui. A revanche, respondeu ele soturno. Ergui o meu copo. A revanche, então. Bebi metade do uísque de uma vez e fiquei feliz em vê-lo beber também. Ninguém me faz de palhaço. Anthony Thomasin também vai pagar por isso. Mas ele é inocente, protestei, pensando no que eu poderia fazer para manter Jack falando até os comprimidos começarem a fazer efeito. O que isso tem a ver? Quando Jack ergueu o copo para tomar outro gole, fiquei desesperada ao ver grãozinhos brancos flutuando no uísque. Você sabe qual que é a melhor parte do meu trabalho? Não, qual é? Me sentar na frente de todas aquelas mulheres espancadas e imaginar que fui eu que bati nelas. Ele tomou o restante da bebida. E todas aquelas lindas fotos dos ferimentos, acho que dá pra chamar isso de bônus. Enfurecida, levantei o copo e, incapaz de me controlar, joguei o resto do uísque no rosto dele. Seu urro de raiva e a certeza de que eu havia agido cedo demais quase me paralisaram. Jack partiu para cima de mim, com os olhos semicerrados por causa da ardência do uísque, e aproveitei sua cegueira momentânea para empurrá-lo com toda a minha força. Jack caiu desajeitado na cama e usei os poucos segundos disponíveis. Bati a porta ao sair e corri escada abaixo até o hall, procurando urgentemente onde me esconder. Jack não podia me pegar, não por enquanto. Lá em cima, ouvi a porta bater na parede com força e Jack desceu a escada com passos pesados. Corri para o closet e me escondi no guarda-roupa, esperando ganhar alguns segundos preciosos. Desta vez, não havia melodia em sua voz ao me chamar. Em vez disso, Jack urrava o meu nome, prometendo fazer tantas coisas horríveis comigo que tremia atrás dos casacos. Vários minutos se passaram e eu imaginei andando pela sala de estar e procurando atrás de cada móvel. A espera era insuportável, mas eu sabia que a chance de os comprimidos surtirem efeito aumentava a cada minuto que passava. Até que eu ouvi o barulho inconfundível dos seus passos vindo para o hall. Minhas pernas ficaram bambas e quando a porta do closet foi aberta, escorreguei até o chão. Um silêncio horripilante tomou conta do ambiente. Eu sabia que Jack estava ali do lado de fora do guarda-roupa e tinha certeza de que ele sabia que eu estava ali dentro. Jack parecia satisfeito em me aterrorizar, certamente se delirando com o medo que emanava de cada poro do meu corpo. Temi que pudesse haver uma chave no guarda-roupa, e a ideia de que Jack pudesse me trancar ali a qualquer momento me deixou sem fôlego. Se eu não fosse capaz de seguir adiante com o plano, não conseguiria salvar Miley. Cega de pânico, eu me joguei nas portas. Elas se abriram de uma só vez e eu caí encolhida aos pés de Jack. Ele me levantou pelos cabelos, exibindo a raiva que sentia. Com medo de que me machucasse fisicamente, comecei a implorar por piedade, me desculpando e pedindo a ele que não me levasse para o porão, falando sem parar, argumentando que faria o que ele quisesse se não me trancasse lá. Jack reagiu como esperado quando mencionei o porão. Enquanto ele me arrastava pelo hall, eu me debati violentamente, obrigando a me pegar no colo. Parei de oferecer resistência para que Jack encarasse como uma vitória sua. Enquanto ele me levava para o porão, que havia preparado com tanto cuidado para Miley, eu me concentrei no que precisava fazer. Quando tentou me jogar no chão, me agarrei a ele com todas as minhas forças. Furioso, Jack tentou se desvencilhar de mim, e me xingando a plenos pulmões, percebi que sua voz começava a sair arrastada. Ainda agarrada a Jack, deixou meu corpo escorregar até o chão, e quando cheguei à altura dos joelhos dele, eu os puxei com vontade. As pernas de Jack cederam, e enquanto ele cambaleava em cima de mim, usei toda a minha força para derrubá-lo. Atordoado por causa da queda, e com o corpo pesado com o efeito dos comprimidos, Jack ficou imóvel por preciosos segundos. Antes que pudesse vê-lo se recuperar, fugi do quarto e bati a porta. Correndo escada acima, ouvi Jack esmurrar a porta e gritar para que eu deixasse-o sair. Comecei a soluçar de medo diante da fúria de sua voz. Chegando ao hall, chutei a porta que levava ao porão, abafando o barulho de sua voz lá embaixo. Subi de 2 em 2 degraus. Corri para o quarto, peguei os copos e os levei para a cozinha, tentando ignorar as tentativas desesperadas de Jack de sair do porão e me concentrando no que precisava ser feito. Com as mãos tremendo, lavei os copos, sequei com cuidado e os guardei no armário. Corri para o andar de cima. Fui até o quarto, arrumei a cama, peguei o shampoo, o pedaço de sabonete e a toalha do banheiro e os levei para o quarto de Jack. Tirei o pijama e coloquei no cesto de roupa suja. Fui até o quarto onde estavam as minhas roupas e me vesti rapidamente. Abri o guarda-roupa e peguei 2 pares de sapato da caixa, algumas calcinhas e um vestido. Voltei ao quarto principal e espalhei tudo por lá. Então, peguei a mala que Jack havia me obrigado a arrumar no dia anterior e desci. Eu não estava preocupada em sair de casa. Não precisava da chave para abrir a porta. Mas sim, em como chegaria ao aeroporto sem dinheiro nenhum. Sabia que Jack provavelmente havia pendurado o paletó que tinha usado naquela manhã no closet. Mas não queria revistar as roupas dele em busca de dinheiro, e rezei para encontrar algo enquanto procurava meu passaporte e as passagens. Abri a porta do escritório e acendi a luz. Quando vi os passaportes e as passagens organizadas em cima da mesa, quase chorei de alívio. Havia um envelope ao lado deles, e abrindo-os, encontrei alguns packages. Com as mãos escondidas sob a manga do cardigan, abri algumas gavetas, mas não encontrei dinheiro e não tive coragem de revistar as outras. Peguei minha passagem, o passaporte e os packages. Voltei ao hall e, precisando de dinheiro para ir ao aeroporto, fui ao closet e encontrei o paletó de Jack. Abri a carteira com o máximo de cuidado e tirei 4 notas de 50 libras. Eu estava prestes a fechar a carteira quando vi seus cartões de visita. Peguei um, certo de que precisaria ligar para o escritório de Jack em algum momento. Quando percebi que não fazia ideia de que horas eram, fui à cozinha e olhei o relógio no micro-ondas. Fiquei assustada ao ver que já eram 4h30, ou seja, eu já devia estar saindo de casa para encarar o trânsito de sexta-feira e fazer check-in no aeroporto às 7. Apesar de todo o meu cuidadoso planejamento, eu não pensei como iria para o aeroporto. Cheguei a cogitar chamar um táxi, mas fiquei irritada ao perceber que não tinha nenhum número para pedir um.
Usar transporte público estava fora de cogitação, e a estação de trem mais próxima ficava a 15 minutos a pé, e eu não queria chamar a atenção carregando uma mala pesada pela rua. De qualquer jeito, eu achava que seria impossível chegar a tempo indo de trem. Ciente que estava perdendo um tempo precioso, voltei para o hall e peguei o telefone, me perguntando se ainda havia telefonista no mundo. Enquanto pensava em alguém para ligar, eu lembrei de Esther. E sem acreditar que ainda sabia o número dela, disquei na esperança de que ela atendesse. Alô? Respirei fundo. Esther, aqui é a Grace. Você está podendo falar? Claro, posso sim. Na verdade, eu estava ouvindo o rádio. Pelo que parece, Anthony Thomasin foi absolvido. Ela parou por um instante, como se não soubesse o que dizer. Imagino que Jack esteja arrasado. Comecei a pensar rápido. Sim, infelizmente ele está bastante mal com isso. Você está bem, Grace? Você parece um pouco chateada. É o Jack, admiti. Ele disse que não pode viajar para a Tailândia hoje porque está com várias pendências do trabalho. Quando ele comprou as passagens, achava que o julgamento do caso seria encerrado muito antes. Mas por causa da nova prova, o amante de Dana Anderson, o processo acabou se prolongando. Você deve estar tão chateada, mas vocês podem sempre viajar depois, não é mesmo? Esse é o problema. Jack quer que eu viaje hoje à noite, como planejado, e disse que vai me encontrar na terça, depois de resolver tudo. Eu falei que preferiria esperar, mas ele insiste que seria uma bobeira desperdiçar 2 passagens. Ele vai ter que comprar uma nova para a terça, sabe? Acho que você não quer viajar sem ele. Não, é claro que não. Dou uma risadinha hesitante. Mas com o humor dele agora, talvez seja melhor. Eu deveria chamar um táxi para me levar ao aeroporto. Jack não pode me levar porque bebeu uma boa dose de uísque quando chegou. Mas não tem o número de nenhuma empresa e não quero perturbá-lo no escritório para usar o computador para pesquisar. Você conhece alguma cooperativa de táxi? Quer que eu leve você? As crianças já voltaram da escola e Rufus está trabalhando em casa hoje, então não seria problema nenhum. Essa era a última coisa que eu queria. É muita gentileza sua, mas não posso pedir a você que me leve ao aeroporto numa noite de sexta. Responda apressadamente. Não vai ser muito fácil conseguir um táxi em cima da hora. Quando você precisa sair de casa? Bem, o mais rápido possível, na verdade. Admito, relutante. O check-in é às 7. É melhor aceitar a minha carona. Eu prefiro pegar um táxi. Pode me dar o número? Olha só, eu vou levar você, não tem problemas. Assim, eu consigo escapar da temida hora do banho. Não precisa. Por que você não quer me ajuda, Grace? Seu tom de voz me deixou em alerta. Eu não quero colocar você nessa situação, só isso. Está tudo bem, a voz dela é firme. Já está com tudo pronto? Sim, a gente fez as malas ontem. Vou avisar a Rufus que vou levar você ao aeroporto e chego aí em 15 minutos, pode ser? Ótimo, obrigada, Esther. Vou falar com Jack. Desligo o telefone assustada com o que havia concordado em fazer. Eu não conseguia imaginar como poderia fingir para alguém como Esther que estava tudo bem. Presente. A aeromoça se inclina para perto de mim. Chegamos a Riffle em cerca de 40 minutos. Avisa ela em voz baixa. Obrigada. De repente, sinto um ataque de pânico e me forço a respirar devagar, pois não posso desmoronar agora. Mesmo tendo parado para pensar nisso ao me despedir de Margaret na imigração do aeroporto em Bangkok, quase 12 horas atrás, ainda não faço ideia de como agir quando aterrissarmos. Diane e Adas estão me aguardando e vão me levar para a casa deles. Por isso, preciso pensar com muito cuidado no que vou falar das minhas últimas horas com Jack, porque vou ter que repetir a história para a polícia. O alerta para fivelar o cinto se acende e começamos a descida rumo a Riffle. Fecho os olhos e rezo para contar a história certa de Diane e Adas, em especial porque Ada está em contato com a polícia desde que o corpo de Jack foi encontrado. Espero que não haja nenhuma surpresa desagradável. Espero que Ada não diga que a polícia está tratando a morte de Jack como suspeita. Se ele disser isso, não vou saber o que responder. Vou ter que improvisar. O problema é que eu não sei dos maiores detalhes. A euforia que senti quando o Sr. Alastair disse que Jack tinha acabado com a sua própria vida, o que significava que meu plano havia funcionado e eu não era considerada suspeita, diminuiu quando ele usou a palavra parece. Não sei se o Sr. Alastair decidiu ser cauteloso ou se a polícia da Inglaterra tinha insinuado que havia dúvidas. Se já estivessem começado a interrogar colegas de trabalho e amigos, talvez concluísse que era pouco provável que Jack cometesse suicídio. Os policiais, com certeza, me perguntaram por que Jack tiraria a própria vida e eu teria que convencê-los de que perder o seu primeiro caso era uma motivação plausível. Talvez me perguntassem se tínhamos problemas no casamento. Mas se eu admitisse que sim e desse detalhes, eles logo considerariam o caso como homicídio e não como suicídio. Eu não podia correr este risco. E o Sr. Alastair disse que Jack morreu de overdose, mas não deu detalhes. Por isso, não sei onde o corpo foi encontrado e não achei apropriado perguntar. E se Jack tivesse saído do quarto no porão, depois de usar o botão escondido em algum lugar? E se antes de finalmente morrer, tivesse subido a escada e chegado ao hall? Talvez tivesse tido tempo de escrever um bilhete para me incriminar antes de morrer. Não saber esse tipo de informação significa que não estou preparada para o que vem a seguir. Mesmo que o plano tenha dado certo e Jack tenha sido encontrado no porão, a polícia certamente vai me perguntar sobre aquele quarto e o propósito dele. Não consigo decidir se quero admitir que sempre soube a sua existência ou negar. Se eu admitir, vou ter que inventar alguma história, dizendo que Jack costumava ir lá antes dos julgamentos para se preparar psicologicamente e se lembrar do trabalho valoroso que fazia defendendo mulheres vítimas de agressão. Prefiro negar ter conhecimento e parecer perplexa ao descobrir que um quarto como aquele existia na nossa bela casa. Afinal, como ele ficava bem escondido no fundo do porão, seria possível que eu não soubesse da sua existência. E pense em outra questão. Se por algum motivo a polícia tiver procurado impressões digitais no quarto, pode ser que tenha encontrado traços da minha presença lá. Então talvez seja melhor dizer a verdade. Mas não toda a verdade. Porque se eu descrever Jack como um marido terrível, se eu contar a eles o real propósito do quarto, podem achar que eu assassinei para proteger Miley. Talvez a corte se solidarizasse, ou talvez me tratasse como uma mercenária que matou o marido de um casamento relativamente recente por causa do dinheiro dele. Começar a descida para o aeroporto de Riffle me faz sentir o peso de tomar as decisões certas e contar a história mais convincente. Leva um tempo até passar pela imigração. Quando atravesso as portas duplas, olho para as pessoas ao redor, à procura dos rostos familiares de Ada e Diane. Estou muito tensa, e sei que provavelmente vou começar a chorar de alívio ao vê-los, o que é perfeito para o meu papel de esposa de luto. Mas quando vejo Esther acenando para mim, e não Diane, sinto um pavor. Espero que não se importe, diz ela me abraçando. Eu estava livre hoje, então me ofereci para buscá-la e levá-la à casa de Diane. Sinto muito por Jack. Ainda não consigo acreditar, respondo, balançando a cabeça incrédula sem lágrimas por causa do choque de vê-la à minha espera. Ainda não consigo acreditar que ele está morto. Deve ter sido terrível para você, concorda ela, pegando a minha mala. Venha, vamos procurar uma lanchonete. Achei que a gente podia tomar um café antes de ir para a casa de Diane. Sinto um aperto ainda mais forte no peito. Vai ser muito mais difícil agir como uma viúva triste na frente dela em comparação com Diane. Não seria melhor a gente ir direto para a casa de Diane? Eu gostaria de falar com Adas e preciso ir à delegacia. Adam disse que o detetive responsável pelo caso quer conversar comigo. A gente só vai ficar preso no engarrafamento a essa hora da manhã, então é melhor tomar um café, argumenta ela, encaminhando-se para a praça de alimentação. Encontramos uma lanchonete e Esther corta caminho para chegar a uma mesa, quando somos cercados por crianças barulhentas de uniforme escolar. Sente-se, pode deixar que eu vou buscar os cafés. Não demora. Meu instinto pede que eu fuja, mas não sei se eu posso. Se Esther veio me buscar no aeroporto, se sugeriu tomar um café, é porque quer conversar comigo. Tento não entrar em pânico, mas é difícil. E se ela descobriu que eu matei Jack? E se havia algo suspeito no meu comportamento quando ela me levou ao aeroporto? Ela vai dizer que está ciente do que eu fiz. Vai ameaçar contar a polícia? Vai me chantagear? Esther paga os cafés e entra em desespero quando ela vem em minha direção. Esther se senta à minha frente e coloca o café diante de mim. Obrigada. Abre um sorriso tímido para ela.
Grace, o quanto você sabe da morte de Jack? Pergunta ela, abrindo um sachê de açúcar e despejando no café. O que você quer dizer com isso, gaguejo? Suponho que você sabe como ele morreu. Sim, ele teve uma overdose. Exato, concorda ela. Mas não foi isso que o matou. Não estou entendendo. Parece que ele calculou mal a quantidade de comprimidos necessária e não tomou o suficiente. Então ele não morreu? Bem, pelo menos não de overdose. Balanço a cabeça. Não estou entendendo. Bem, como Jack não tomou a quantidade necessária de comprimidos, ele acabou recuperando a consciência. E como ele morreu? De desidratação. Fico surpresa. Desidratação? Sim, cerca de 4 dias depois da overdose. Mas se ele ainda estava vivo, por que ele não bebeu água? Porque ele não podia. O corpo não foi encontrado na parte principal da casa. Foi encontrado no quarto no porão. Quarto no porão? Sim. O pior é que o cômodo não podia ser aberto por dentro. Então ele não pôde sair, mesmo quando começou a sentir sede. Ela pega a colher e mistura o café. Mas parece que ele tentou. Pobre Jack, digo com voz baixa. Pobre Jack, pobrezinho. Não consigo pensar no quanto ele deve ter sofrido. Você tem ideia por que ele faria algo assim? Não, nenhuma. Eu nunca teria deixado sozinho se imaginasse isso. Nunca teria viajado para a Tailândia se achasse que ele poderia se matar. E como ele estava quando voltou do tribunal? Bem, decepcionado por ter perdido o caso, é claro. Jack não parece o tipo de pessoa que tiraria a própria vida. Pelo menos, é o que as pessoas podem pensar. É provável que ele não estivesse apenas decepcionado, não acha? Quer dizer, esse foi o primeiro caso que ele perdeu, certo? Sim, foi. Então ele devia estar devastado. Talvez até tenha dito a você que sentia que a carreira dele tinha chegado ao fim. Mas para você só foi um comentário dito no calor do momento. Por isso não levou muito a sério. Eu encaro Esther. Não foi o que ele disse, Grace? Jack não disse que a carreira dele tinha chegado ao fim? Sim, aceno lentamente com a cabeça. Ele falou isso. Deve ter sido por isso que ele pensou em se matar, porque não conseguiu lidar com o fracasso. Deve ter sido, concordo. Isso também explica porque ele queria tanto que você viajasse. Ele queria você fora do caminho para poder tomar os comprimidos. Parece que ele os ingeriu pouco depois da sua saída. Você sabe onde ele os encontrou? Quero dizer, Jack costumava tomar remédio para dormir? Às vezes, respondo de improviso. Não foi receitado por médico ou algo assim. Jack simplesmente comprava na farmácia. Lembro que Jack perguntou à senhora Goldrich o nome do remédio e era o mesmo que Miley tomava. Ele sabia que a porta do porão não podia ser aberta por dentro. Então talvez soubesse que não tinha comprimidos o suficiente, mas estava determinado a se matar. Continua ela, e toma um gole de café. É provável que a polícia pergunte a você sobre o quarto. Você sabia da existência dele, não sabia? Jack contou. Sim. Esther mexe e remexe a colher. Também vão querer saber para que o cômodo servia. Pela primeira vez, Esther demonstra incerteza. Parece que era todo pintado de vermelho, até mesmo o chão e o teto. E as paredes eram cobertas de quadro com imagens de mulheres brutalmente agredidas. Ouço a incredulidade em sua voz e aguardo o que devo contar à polícia. Mas ela não diz nada, pois não sabe o que explicar. E o silêncio se instala entre nós. Então, conta a Esther o que pensei no avião. Jack usava o quarto como espécie de um anexo, explico. Ele me mostrou o lugar pouco depois de nos mudarmos para casa. Dizia que achava bom passar algum tempo lá antes de ir para o tribunal, onde relia os documentos, analisava as evidências fotográficas. Ele construiu um escritório no porão porque se sentia emocionalmente sobrecarregado e tinha dificuldade de se preparar mentalmente dentro da casa. Esther faz que sim com a cabeça. E os quadros? Sinto pânico. Eu havia me esquecido completamente dos quadros que Jack me obrigou a pintar. Esther olha fixamente para mim, me forçando a manter o foco. Eu não vi quadro nenhum. Jack deve ter pendurado depois. Acho que ele não mostrou para você porque era muito explícito e preferiu poupá-la, comenta ela. É provável, concordo. Jack era muito cuidadoso nesse sentido. É possível que pergunte se você sabia que a porta não podia ser aberta por dentro. Não, eu só desci lá uma vez. Então não é algo que eu teria percebido. Olhe para Esther do outro lado da mesa, em busca de confirmação de que essa é a resposta correta. Não se preocupe, Grace. A polícia não vai colocar você contra a parede. Lembre-se que Jack comentou com eles e você era mentalmente instável. Então ele sabe que precisam tomar cuidado. Ela faz uma pausa. Talvez você devesse tirar proveito dos comentários de Jack. Como você sabe tudo isso? Sobre como Jack morreu, onde o corpo foi encontrado, os quadros. O que a polícia vai me perguntar? Adam me comentou. Vai sair em todos os jornais amanhã. Então ele achou bom você estar preparada. Esther faz uma pausa. Ele mesmo queria contar tudo isso a você, mas eu expliquei que nós duas somos as últimas pessoas a verem Jack vivo. Por isso, eu sentia que era eu quem devia buscar você no aeroporto. Eu a encaro. As últimas pessoas a verem Jack vivo, gaguejo? Sim. Você sabe, na sexta passada, quando busquei você em casa para trazê-la ao aeroporto. Ele acenou para nós duas, e depois de colocarmos a bagagem no porta-malas, estava na janela do escritório, não estava? Sim, respondo lentamente. Estava. E se eu me lembro bem, você disse que ele não foi ao portão esperar com você porque queria começar a trabalhar logo. Mas eu não consigo lembrar se ele estava usando paletó ou não. Não, não estava. Também não estava de gravata, porque tirou assim que chegou do tribunal. Ele acenou para nós duas e depois mandou um beijo para você. Sim, foi isso. A grandiosidade do que Esther está fazendo, do que está propondo a fazer, me deixa surpresa e começo a tremer. Obrigada, sussurro. Ela estende o braço sobre a mesa e cobre minha mão com a dela. Vai ficar tudo bem, Grace, eu prometo. Sinto vontade de chorar. Eu não estou entendendo. Miley contou alguma coisa para você? Balbucio sabendo que mesmo que fosse o caso, mesmo que Miley tivesse contado a Esther que Jack havia empurrado da escada, isso não seria motivo suficiente para Esther mentir por mim. Ela só falou que não gostava do George Clooney. Esther sorri. Olho para ela desnorteada. Então por quê? Ela me encara com firmeza. Qual é a cor do quarto de Miley, Grace? Mal consigo responder. Vermelho, digo, com a voz falhando. O quarto de Miley era vermelho. Era o que eu pensava, diz ela calmamente.